relativa. Esse modismo dos dias de hoje tem acontecido conosco. É inevitável, amada igreja, de que o homem nascido de mulher é uma massa facilmente manipulável. Por mais faculdades, estudos que se tenha, vem alguém com uma falácia fora do contexto bíblico e fora da Bíblia, e a pessoa acaba sendo manipulada por aquelas falácias. Nós temos um exemplo muito forte no nosso mundo, que é a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, ele não era alemão. Adolf Hitler, ele não era alemão. Ele não pertencia ao povo alemão. E chega Adolf Hitler num país chamado Alemanha e começa a pregoar, começa a ensinar, começa a dizer que a raça de vocês é a melhor que existe, é a melhor raça que existe, e a raça que deve permanecer em cima da terra é a raça de vocês. E aquilo ele vai trazendo de uma tal maneira, de uma manipulação, de um tal modo, de um tal jeito, que o povo alemão começa a acreditar em Adolf Hitler. Só que eles não conseguem abrir os olhos de que Adolf Hitler não é alemão. Então, se nós somos a melhor raça, a raça pura, que deve permanecer em cima da terra, então você é o primeiro que tem que morrer, porque você não é alemão. Talvez a gente não para poder fazer essas análises. A gente não para analisar que muitas das vezes nós somos, ou na maioria das vezes, nós somos uma massa facilmente manipulada, e por contas de histórias, por contas de bater sempre na mesma tecla, falar sempre a mesma história, contar sempre os mesmos fatos, entrar sempre pelas mesmas narrações, nós deixamos um caminho absoluto e entramos num caminho relativo. Nós fomos cristianizados por quem? Por Roma. E dentro desse cristianismo de Roma, que chegou até o Brasil, o que vem dentro desse bojo? Os costumes e as tradições, que Roma herdou da Grécia Antiga, e a Grécia herdou dos outros povos, e foi caindo lá no início da Bíblia. Então veja bem, aqueles costumes que existiam, de gato preto, o gato preto já vem lá do Egito. A questão do gato preto já vem lá do Egito. Agora imagina, de onde vem esse costume? Aí foi herdando, porque de acordo que as nações conquistavam as outras nações, eles se misturavam, e naquela mistura ali, ele pegava o que? Os costumes e as tradições, mesmo que fosse um pouquinho, ele pegava da outra nação. E o que nos acontece hoje é que nós queremos ser crentes, nós queremos o Cristo, mas nós não queremos cortar o que? O cordão umbilical com as tradições e os costumes. Porque se eu cortar o cordão e as tradições, se eu cortar o cordão umbilical com os costumes e as tradições, eu vou ferir o papai, vou ferir a mamãe. Se no dia do pato roca, que eu não comer um pato na casa do meu papai, da minha mamãe, que vão ficar chateados comigo. Vocês vão entender como é que muitas das vezes, isso fala comigo.
Quando eu aceitei Jesus em 1996, eu tive que cortar o meu cordão umbilical com muitos costumes e tradições da minha cidade, do meu estado, da minha cidade, Barroso, e tudo aquilo para que eu fosse gerado pela palavra. Isso dói, isso machuca, porque vão te olhar diferente. Vão dizer assim: olha, o filho, aquilo lá é o filho da dona Cecília. Ele era o lutador de capoeira, ele era o caçador de confusão, ele era o briguento, ele era. Mas agora o que? Ele foi gerado pela palavra. Engraçado, né? Esse filho da dona Cecília, ele fala diferente. Uai, esse filho da dona Cecília, esse aí é diferente dos outros, uai. Eles são 7 irmãos, mas esse aí é diferente, uai. Uai, mas por que esse aí é diferente? Por quê? Porque foi gerado pela palavra. E não é fácil. Ser gerado novamente pela palavra é deixar de colocar a mão onde é que não dá, é deixar de olhar onde é que não pode olhar, é deixar de caminhar aquela musiquinha que a gente sempre canta. Cuidado, olhinho do que vê, cuidado, olhinho do que vê. Há um pai lá no céu que está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que peca. A gente sempre cantou isso para as crianças. E a gente foi criado, pelo menos eu vi muitas crianças serem criadas ouvindo esses louvores. Mas nós, por certas situações adversas, até depois de já criado, até depois de já muito tempo na igreja, a gente cede aquilo que é absoluto para aquilo que é relativo. Por isso que muitas das vezes a gente chega aqui na igreja, ou vai em determinadas igrejas, ou vai em determinados lugares onde é ministrada a palavra, e alguém diz assim: a paz do Senhor, irmãos, vamos abrir aí o Evangelho de Jesus Cristo aí, segundo escreve João, vamos falar sobre a viúva aí de Naim. Mais uma vez? Vamos falar agora sobre a viúva de Sarepta. Vamos falar, mas eu já vi essa pregação várias vezes. E o que Paulo diz? Eu não vos canso de vos ensinar as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. Está lá em Filipenses. Mas já falou? Paulo diz: eu falo de novo. Mas não já ensinou? Eu vou te lembrar de novo. Porque a gente esquece. Eu posso estar passando uma
Ah, isso aqui não é para mim, não, isso é só para pastor. Ah, isso aqui é só para obreiro. Eu não sou obreiro, eu não sou isso. Aí quando alguém vem confrontar a sua fé, você deixa o que é absoluto e vai para o que é relativo. Aí vai lá o pastor, com toda a dificuldade, com toda a dor de cabeça, te ensinar: oh meu filho, oh minha filha, vem para a verdade absoluta. Então, ser gerado pela palavra não precisa ter chamada de obreiro. Ser gerado pela palavra é uma vocação de cada um de nós. Porque as escolhas que nós definimos, ela vai nos levar para perto de quem? Mais para perto de Deus. Quando a gente se esconde de Deus, o que acontece? A gente fica desprotegido. Se você se esconde do papai e da mamãe, na hora que você estiver com fome, vai ficar com fome. Ah, porque eu estou escondido do meu pai e da minha mãe. Olha, eu fazia cada bagunça. Já a hora que a minha mãe queria me pegar na peia, no meio-dia, eu só voltava às 10 horas da noite. Por quê? Porque eu queria dormir. Eu queria um lugar para dormir. Não, mesmo que eu vou apanhar, eu vou voltar para casa. Mas se eu não voltasse para casa, eu ia dormir com fome, sem banho. Então é assim na nossa vida espiritual. Ruth, introdução. Ruth é um pequeno livro absolutamente encantador. Além disso, é um livro essencialmente humano, que traz histórias com características de realidade da vida, com que facilmente o leitor se identifica. Nele veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns e improváveis em direção a um plano glorioso e eterno. No primeiro capítulo, o escritor relata com poucas palavras a história de uma família que foi para Moabe. Lá o pai da família morreu. Os filhos que casaram com moabitas também faleceram. Noemi, ao ouvir que havia alimento na sua terra, decidiu juntamente com suas noras voltar para Belém de Judá. Interessante, irmãos, que realmente é uma história comum. É uma história comum. Nós vamos ver que as atitudes que serão tomadas no livro de Ruth, não foi alguém que foi procurar se era da vontade de Deus fazer ou não fazer. Quando Ruth resolve obedecer a Noemi, resolve escolher estar com Noemi, não houve prova de Deus. Eu vou escolher e pronto, acabou. É como alguém pensa: não, agora eu não quero mais para a igreja. Não, agora eu quero ir para a igreja. Não, agora eu quero isso. Agora eu quero aquilo. Então são pessoas comuns que aqui no livro não houve: ah, não, vamos consultar a Deus, vamos orar, vamos ver Deus, vamos esperar Deus agir, vamos tirar prova de Deus. Não, aqui foi. Por que se relaciona conosco? Porque 90% ou 95% das nossas atitudes diárias, eu não consulto a Deus. Eu vou falar de mim. E nós também fazemos isso. Ai meu Deus, quando eu vi eu já tinha feito errado. Ai meu Deus, quando eu vi eu já tinha falado. Mas não era para mim ter feito isso, quando eu vi eu já fiz. Então eu digo 90 a 95% de coisas que falamos e fazemos por escolhas nossas, humanas, da carne. Mas se essa carne ela estiver inserida na palavra, com certeza essas atitudes, por menos que você tenha consultado a Deus, elas vão agradar a Deus. Não é porque eu tomei atitude minha, porque eu tomei atitude sem consultar a Deus. Claro, se eu estou vendo que está uma atitude correta, eu não preciso consultar a Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Quando eu falo assim que nós tomamos 95% de atitude sem consultar a Deus, não é que eu estou dizendo que a gente está tomando atitude errada, não. Eu não estou julgando e nem me auto-julgando. Eu estou dizendo que eu vou para a igreja,
Você acha que de manhã eu perguntei para Deus: Deus, será que eu vou para a igreja ou não? Eu vim aqui sem consultar Deus. Os irmãos vieram: eu quero ver se é de Deus ir para a igreja. Oh Jesus, fala para mim se é para mim ir para a IBD ou não, Jesus. Não, você veio sem consultar Deus, porque você sabe que vindo era o local de aprender a palavra do Senhor. É relativo a isso que eu digo. Pouco das vezes, quando nós paramos para consultar a Deus e dobramos o nosso joelho, é quando a decisão é braba, quando o negócio é difícil, você não sabe para que lado ir e o que fazer, porque o negócio vai rachar no meio, o ovo vai ter que quebrar, e vai ter que fazer gemada, e vai ter que instalar, e como é que eu vou fazer? Aí sim. Mas o nosso cotidiano, as atitudes daqui, dessa família, com atitudes que muitas das vezes nós tomamos também. E o que o homem desesperado vai fazer? Minha família está morrendo de fome. Eu conheço um casal lá no Rio Grande do Sul. Eles estão saindo lá de Alegrete e estão indo para Mato Grosso do Sul. Sabe por quê? Porque eles estão passando necessidade em Alegrete. Eles estão com dificuldade, o marido está desempregado, eles têm 5 filhos e a coisa está difícil, e abriu-se uma porta em Mato Grosso do Sul. Você não vai? Vai. Eu conheço muitas pessoas de Belém que estão morando em Santa Catarina. Por quê? Porque a porta se abriu. Por que a porta se abriu? E foram. Porque você quer o melhor para a sua família. Então eu estou falando algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que por isso que o escritor vai dizer: a atitude que houve com essa família é semelhante ao que acontece conosco. Vamos lá. O livro de Ruth. Nome: os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfá e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Ruth significa companheira. O livro leva seu nome e nele é mencionada 12 vezes, e uma vez em Mateus capítulo de número 1, versículo número 5. Ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Então, irmãos, eu creio que mais para frente a revista deve ter alguma coisa sobre Orfá, que é a irmã de Ruth. Então a gente vai se prender, na verdade, mais o que está acontecendo aqui nesse capítulo de hoje, para a gente não pular etapas. Senão daqui a pouco eu estou falando algo que ainda vai acontecer na outra lição. Mas vamos falar só de Ruth. Não vou me falar de Orfá, o que ela significa, o que é. Mas Ruth, ela fez escolhas. A verdade é essa. Ela fez escolhas. O que é bom para mim? O que vai ser bom para mim? Já está na hora de eu cortar o cordão umbilical com a cultura moabita? As meninas de 9 anos da época de Ruth, e Ruth, eu creio que houve um livramento para ela não ser morta. As meninas de 9 anos na época, quando Ruth era nova, era menina, as meninas dessa idade, elas eram sacrificadas aos deuses. E isso, Ruth cresceu vendo isso. Ruth cresceu vendo todo tipo de coisas que abominavam aos olhos do Senhor. E quando chega num determinado momento da vida, ela diz: não, peraí, eu vou cortar o cordão umbilical com tudo isso aqui que não é bíblico, e eu vou escolher a verdade absoluta que está na vida de Noemi. Você já parou para analisar que as suas escolhas tiram você de um patamar lá de baixo e colocam você num patamar aqui em cima? Aí alguém diz assim: o que ela está fazendo ali? Não era nem para ela estar ali, ela está ali de enxerida. Não. Ela está ali, sabe por quê? Porque ela fez escolhas. Deus tirou ela de lá e colocou ela aqui. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está ali porque ele fez escolhas. Deus tirou ele de lá e colocou aqui. Porque para muitas pessoas, você olhar o nível
da vida de Ruth, moabita, e seus costumes, se fosse eu, não colocava o nome de livro de Ruth, eu colocaria o nome de livro de Noemi. Noemi é crente, é fiel a Deus, né? Não largou a Deus, o marido morreu, os filhos morreram, passou por prova, passou por dificuldade, e passou por isso, e passou por aquilo. Merece ter o nome de Noemi. Mas quem é Ruth? Porque na verdade a gente é cheio de achar os defeitos da pessoa. A gente enxerga mais Satanás do que a presença de Deus. Olha para a pessoa, mas está lembrado daquele irmão lá? Mês passado ele fez isso. Está lembrado daquele fulano? Olha, semana passada ele fez aquilo. Está lembrado daquele fulano? Olha, o ano passado, lembra de uns 3 anos atrás que aquele irmão lá vai? 3 anos? Não, me converti semana passada, eu nem sei, nem conheço aquele irmão lá. Você lembra aquele irmão que 15 anos atrás ele fez assim? Nós somos cheios de trazer à baila defeitos. Por isso que o filho pródigo, ele não pede para voltar, para ficar com a família. Ele não pede para eu quero voltar para ficar com os meus irmãos. Não, olha, mesmo que o Senhor me trate como os jornaleiros, não me deixe fora da sua presença. Porque a dificuldade que o filho pródigo tinha de voltar, não era o Deus perdoá-lo, mas eram os mimimi. Está vendo aquele lá? Você está vendo aquele lá? Pois é, você está vendo aquela lá? Aquela lá fez assim. Você está vendo o fulano? Muitos não voltam mais, porque cheios de criticados. Então nós vamos ver aqui que ela faz escolhas, ela quebra paradigmas, ela corta o cordão umbilical, e ela não quer saber se vão falar, se vão dizer. Eu vou seguir Ruth, eu vou seguir Noemi, autoridade. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A autoria do livro de Ruth é atribuída por muitos estudiosos a Samuel, por entenderem que o estilo literário e linguístico se assemelha aos livros de Juízes e Samuel, dos quais é autor. No entanto, aqueles que datam a produção do livro no período da monarquia, pois seu autor tinha conhecimento de Davi como rei. A história da família de Elimeleque deu-se no período dos juízes, talvez nos dias de Gideão, possivelmente na última metade do século 12 a.C. Então, amados irmãos, a data desse episódio, ela vai estar bem ligada ao período que a gente vai chamar do período meio, bem no meio do período dos juízes. Quem já deu uma estudadinha um pouco mais na Bíblia, vai lembrar-se que antes havia um governo teocrático. Tudo era entre o homem e Deus, homem e Deus, homem e Deus. Aí apareceu uma geração que achava que a verdade absoluta poderia ser o quê?
Então existem escolhas que nós fazemos que vão replicar na nossa vida. O drama da fome. Fome em Belém de Judá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Belém era uma cidade cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu nome significa casa do pão. Então, como é que a gente vai sair de um lugar que tem o peso desse significado e você vai para um local onde sabe que lá haverá grande peso de administração da própria família? Então, nós vamos ver que as atitudes dele aqui foi a atitude de sobrevivência. Eu vou para lá porque lá vai estar melhor. Eu vou para lá porque lá as coisas vão acontecer melhor. Porque aqui, por mais que seja a terra do pão, está difícil para mim. Mas nós vamos entender que isso aí, irmãos, é justamente o meio do período dos juízes, onde o povo de Israel, que na época não se chamava povo de Israel, mas se chamava muito mais para frente. Nesse período aqui, irmãos, esse povo padeceu dificuldade porque estavam orientados pelo homem e não por Deus. Belém, que é terra do pão, vai deixar o seu povo passar por dificuldade por falta de reverência a Deus. Eu sempre costumo dizer que a reverência, ela não te traz dor de cabeça, ela não te traz problema nenhum, mas a falta de reverência, até um tropeção que você der na rua, você cai e quebra os dentes, por falta de reverência a Deus. Só um item para terminarmos aqui, para nós terminarmos esse item sobre fome em Belém de Judá. Diz assim: não temos certeza do que induziu Abimeleque a partir para Moabe. O povo de Jeová fora ensinado a confiar nele, sabendo que outros belemitas permaneceram na terra à espera do final da fome, e ao que parece passaram muito melhor do que Elimeleque. À luz dos acontecimentos subsequentes, ficamos imaginando se o autor não pretende nos levar a pensar que Elimeleque foi sábio na sua atitude. Certamente a viagem não alcançou o seu objetivo, escapar da morte. Todos os 3 homens da família morreram em Moabe. Além disso, com a mudança, morreram numa terra estranha, deixando Noemi, a viúva, muito desolada do que se tivesse permanecido na companhia dos seus parentes e conhecidos. Mas o mais importante dessa morte, eu quero crer que eles morreram confiando em Deus. Porque nós vamos entender, irmãos, que a morte é passiva a todos. Às vezes a gente para analisar e fala assim, talvez a gente nunca parou para analisar, mas por que Jesus não vai ressuscitar José, seu padrasto, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro? Será que Jesus tinha menos amor por José, casado com Maria? Será que o amor que Jesus tinha por Lázaro era maior do que o amor que ele tinha pelo seu padrasto, pelo esposo de Maria? Ele não poderia ali orar e Deus trazer? E a gente para e analisa que cada um cumpre o seu papel temporal nessa terra. Por que alguns foram e outros ficaram? Por que alguns pegou o Covid, passaram pelo limiar ali e não morreram? E por que outros talvez até sofreram menos e se foram? Cada um tem seu tempo temporal aqui na terra. Claro que eu tenho certeza absoluta, em tempos comuns não ia morrer tanta gente.
Estamos passando por quê? Uma grave situação no nosso planeta. Mas independente da morte daqueles que se foram, é importante que, quando nós formos partir daqui, nós vamos partir com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. O fim é melhor do que o começo. Continuando, a terra de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quinom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Localizada no planalto ao leste do Mar Morto, Moabe era povoada por descendentes de Ló. Embora não tivessem sido atacados pelos israelitas em seu retorno à terra prometida depois do êxodo, apesar de sua falta de amabilidade característica, os moabitas não deviam ser admitidos na congregação de Israel, porque eles eram adoradores de Camus, um deus ao qual se faziam sacrifícios humanos. Eu já falei isso um pouco mais cedo, que eles faziam esse sacrifício. Então era uma característica, era um costume, era uma tradição dos moabitas, que Ruth vai cortar o que? O cordão umbilical com isso. Eu estou doido para ver um crente aqui, para eles, da gema, medor de como é que chama? Papaxibé, um crente, pegar um vidro de pimenta e entregar na mão do outro crente. Porque o que a gente vê de pessoas que se dizem ser gerados pela palavra, não, peraí, pega a pimenta aqui, que se eu pegar na sua mão a gente briga. Corta isso, corta isso, corta isso. Está aqui com a pimenta? Bora ver se Deus é Deus mesmo? Pega a pimenta da minha mão. Vamos começar a partir de hoje quebrar esse costume aqui, esse negócio que diz que paraense não pode pegar pimenta na mão do outro para ter briga. Isso eu aprendi em 2009 quando eu vim aqui para o Pará. Eu, mineiro, gosto de uma pimenta e já fui logo pegando a pimenta da mão do Pará. Não, peraí, não pode pegar da minha mão. Isso eu aprendi em 2009 e lá vai isso até hoje. Então, costumes e tradições, corta o cordão umbilical com isso. O próprio Jesus disse que os vossos costumes, as vossas tradições invalidam o meu evangelho. Quem disse foi Jesus. Ele fala assim: olha, o vosso costume e a vossa tradição invalida o meu evangelho. Ele vai dizer isso para quem? Para os fariseus. Para os fariseus. E quem eram os fariseus? Eram homens muito sábios na palavra, não era qualquer um não. Eles entendiam muito na palavra. Mas Jesus vai dizer: olha, o seu costume e a sua tradição, meu amigo, tu sabe, mas vira e mexe, tu acha que o teu costume e a tradição tem mais poder do que a minha palavra, e não tem. Continuando, item de número 3 do tópico 2, possíveis alternativas. Aqui, irmãos, nós não vamos ler isso aqui porque ou vou ler só o item aqui que vai dizendo que o Henry, Mateus Henry vai dizendo. Vamos ler aqui rápido. Embora seja legítimo e elogiável o desejo de Elimeleque de cuidar da sua família durante a fome, Mateus Henry questiona como se poderia justificar a mudança a Moabe. Aborrecermos com o lugar do qual Deus nos coloca e abandoná-lo na primeira oportunidade. Logo que nos deparamos com algum desconforto ou alguma inconveniência, é evidência de um espírito descontente e instável. Por que não foram para o lugar onde se adoravam Jeová? Então, irmãos, sabem por que ele está fazendo essa pergunta? Porque eles foram por escolhas deles. Eles não estavam vivendo um período de teocracia. Eles estavam vivendo um período de que cada um fazia o que queria. É diferente, talvez seja um pouco difícil da gente
querer entender o livro de Ruth, porque a gente quer jogar, quer espiritualizar esse livro. Não faça isso. Leia esse livro como se fosse a nossa vida aqui, claro que com Deus, só que muitas das vezes a gente quer espiritualizar. Irmã, essa máscara aí, desse negócio branco aí, do lado aí, essa borda branca, eu não estou vendo Deus nesse negócio aí não. Ei, irmão, essa máscara aí, com esse biquinho aqui para cá, eu estou vendo que Deus não está nesse mistério aí não. É uma mania de querer espiritualizar tudo. E aqui as atitudes desta família são escolhas próprias, porque eles estavam num período que cada um fazia o que queria. Hoje nós temos essa liberdade de fazer o que queremos, mas façamos no Senhor. Tópico 3: a morte e a viuvez. A morte do esposo. A morte, em certo sentido, é um dos acontecimentos mais naturais da vida, mas em outro é o menos natural. Todos os homens são mortais e têm um tempo de permanência limitado aqui na terra. Então, eu já falei disso agora há pouco. Então é importante nós sabermos isso, irmãos. Eu conheci um varão, homem de Deus, leal a Deus, que ele teve uma morte muito triste, muito triste. Ele tomava conta da parte financeira da igreja, homem muito leal mesmo. Conheci ele na década de 2000 em São Paulo, e ele morreu de fome. As suas filhas não cuidavam dele, já estava avançado de idade. Chegamos para fazer uma visita na casa dele, e ele não tinha força nem para comer miojo. E às vezes a gente para e analisa. Um homem que foi tão fiel a Deus, guardou tantos tesouros da casa do Senhor. Às vezes a gente quer discutir a morte de A, B, C ou D. Se nós realmente tivéssemos uma visão, ou tivesse alguma coisa filmado daquela época que os cristãos eram jogados nas arenas, de como a Bíblia diz que Isaías foi cerrado ao meio, independente da morte que nos alcance, o importante é morrer no Senhor. Eu quero ter uma morte tranquila. Não existe morte tranquila. Não existe, porque eu quero morrer dormindo, porque eu não quero isso, eu não quero aquilo. E se Deus quiser fazer de um jeito assim, assim, assim? O importante é entender que a palavra que diz que o fim, ela deve ser melhor do que o começo. Item 2: o casamento e a morte dos filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Uma luz de esperança brilha para Noemi. O casamento de seus filhos Malom e Quilom com outras mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Os casamentos nos tempos bíblicos eram especificamente muito festivos e com muita alegria para os pais e noivos. Dentre outras razões, é especial para os pais, era a possibilidade de um casal ter filhos e assim dar continuidade. Não havia tragédia maior para uma família do que ter seu nome extinto por não ter um herdeiro. Aí a gente para analisar aqui, mas espera aí, eles vão casar os seus filhos, eles estavam vivendo uma verdade absoluta e vão casar seus filhos com alguém que estava vivendo uma verdade relativa. Torno a dizer novamente, as atitudes desta família foram escolhas deles sem a direção de Deus. Por quê? Porque eles estavam vivendo um período em que cada um fazia o que lhe parecia melhor. Então, uma nação sem a direção de Deus, cada um faz o que acha melhor. Claro que mesmo fazendo o que acha melhor, nós vamos ver sobre a vida de Noemi, mesmo ela não fazendo o que lhe aprazia o coração, ela fazia tudo que combinava com a vontade de Deus. Não é porque eu tomo uma atitude aqui, não, peraí, vou lá orar, vou consagrar, vou jejuar, vou fazer isso, fazer aquilo, para saber se é de Deus ir lá na casa do irmão levar uma cesta básica.
Então é dentro desse nível que nós estamos tratando o livro de Ruth. Noemi não desiste. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. A partir do versículo 13, o escritor mostra a forma de referir-se aos homens da família. Elimeleque agora passa a ser referido como o esposo de Noemi. Naquele tempo era um modo incomum de se referir a um homem e sua mulher, e mais, quanto aos filhos, até a expressão filhos dele, agora é filhos dela. Tais mudanças de tratamento indicam a transferência da responsabilidade do pai, agora morto, para a mãe viva. Semelhança de tantas bravas mulheres que sozinhas, por serem naturalmente viúvas ou viúvas de maridos vivos, precisam assumir sozinhas, mas ajudadas por Deus, e a excepcional responsabilidade de liderança e provisão do lar. A partir de então, o foco é Noemi, não mais Elimeleque. Um desastre em cima de outro na vida de Noemi dá-nos um senso real do choque que atinge uma pessoa nessas condições inesperadas. Não significa estarmos fora do alcance da providência de Deus. O fato de certos sofrimentos nossos parecem insuportáveis, algumas de nossas circunstâncias parecem injustas, nem algumas de nossas perguntas ficarem sem respostas. Amados irmãos, existe uma comparação muito linda sobre Noemi e Elimeleque e sobre a viúva de Sarepta. A Bíblia diz que o profeta chega diante dela e ela vai dizer: olha, meu marido é morto, mas ele temia o Senhor. Ela vai dizer assim: olha, meu marido é morto e todas as demandas da casa passaram para mim, mas ele tinha currículo com o Senhor. Ele tinha currículo com o Senhor. Então, o que é mais lindo de uma pessoa passar dessa vida para outra? Caso o mal não vai bater, vai. Mas na hora que chegar, você vai estar na rocha. Vai estar sorrindo, alguém vai dizer: mas por que está sorrindo? Porque olha aqui, ó, em cima de onde eu estou. Mas está sorrindo porque olha aqui quem está me sustentando. Não é o meu salário, não é Bolsonaro, não é o governo, não é ninguém quem está me sustentando, é Ele. Olha em cima de onde eu estou. Mandar a súpia. Olha, o cordão umbilical meu está ligado, é lá em cima, não é aqui embaixo. A minha certeza está lá em cima, não está aqui embaixo. Parece que a gente vive no tempo dos juízes, porque cada um quer fazer o que quer. Mas se você chegar a fazer, faça algo onde o seu cordão esteja ligado no céu. Favor humano
é bom, favor horizontal é bom, faz parte, mas favor divino, ele é essencial. Agradeço a oportunidade, e nós não entramos muito na história de Ruth, só foi o início, porque teremos outras lições, então para nós não, pegarmos o vácuo daquele que vai ali estar dando as outras lições. Nosso pastor vai estar tomando a direção e as considerações, e nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela nossa faculdade teológica, PEC, Programa de Educação Cristã Continuada? Diga amém. Teremos muito ainda a aprender sobre este assunto, como disse o pastor, apenas a primeira aula. Ainda temos dentro deste assunto, ainda temos 4 aulas, até a lição 5, estaremos estudando sobre este assunto que hoje iniciamos, E aí, a partir da lição de número 6, da aula 6ª, vamos estudar sobre outro assunto, sobre outra pessoa de coragem e de fé. Diga comigo, Esther. Pronto. Vamos, as crianças, vamos estar louvando ao Senhor Jesus. Enquanto as crianças louvam o Senhor, e nós, se soubermos o louvor, cantemos com elas, e se não soubermos, ficamos adorando, glorificando, exaltando ao Senhor Jesus, nós vamos também estar servindo a Deus com os dízimos e as ofertas que são trazidas à casa do Senhor para o crescimento, a expansão e ao sustento da obra e do reino do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós já lhe agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, e nós ainda temos uma certeza que coisas maiores, melhores, ainda fará o Senhor na nossa vida, na vida, Senhor, do teu povo, de cada família. Muito obrigado, Senhor, por esta aula, Senhor Deus, por esta ministração, que muito enriqueceu, Senhor, o nosso conhecimento nesta manhã. Agora vamos, Senhor, continuar te louvando, lhe adorando, servindo com alegria, e também, Senhor, trazendo à sua casa os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Assim continue abençoando, prosperando o teu povo e conduzindo as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus oramos, amém e amém.